Olá, tudo bem? Sou o Guilherme Monks, estou aqui novamente para conversar com vocês sobre alguns assuntos jurídicos, empresariais que nós entendemos relevantes. Então estamos produzindo alguns vídeos explicativos com conteúdo educacional, não é? Para tratar desses temas com nossos clientes, pessoas que tenham interesse no assunto. E hoje eu separei aqui um tema que me parece de extrema relevância, principalmente para o exercício da atividade empresária com um certo nível de segurança, de forma que o patrimônio particular da pessoa envolvida, do empreendedor, do titular do empreendimento, não se confunda com os riscos do próprio negócio, ou melhor, o patrimônio não se confunda com o patrimônio do próprio negócio, da própria empresa, tá bem? Então é por isso que a gente pode tratar do que a gente chama de uma criação, né, de pessoa jurídica para o exercício de uma empresa, para o exercício de uma atividade empresarial. Mas o que seria isso propriamente dito? Vejam, na verdade, quando nós falamos em criação de uma pessoa jurídica para o exercício de uma atividade empresária, seria como se utilizássemos uma ferramenta legal para criar uma pessoa jurídica, portanto diversa, apartada daquela pessoa titular ou daquelas titulares do empreendimento, de forma que essa pessoa jurídica tenha um patrimônio apartado, tenha o seu conjunto de direitos e de obrigações. E esses bens, esses direitos, essas obrigações, que juridicamente nós chamamos de patrimônio, esse é o conceito legal, não é? Vão ser utilizados, então, na consecução da atividade empresária com a finalidade de oferir lucro. Mas qual é a importância, então, de se fazer essa criação de pessoa jurídica para o exercício de empresa? É exatamente essa separação patrimonial. Então, se de um lado eu tenho a própria empresa com seus direitos, suas obrigações, suas responsabilidades, de outro eu vou ter os titulares, os donos da empresa, os sócios, os acionistas, enfim, que vão participar do negócio como gestores, mas não são os próprios a se comprometer na atividade empresária, ok? Isso então já nos traz uma conclusão evidente, qual seja, exatamente de que eventual responsabilidade inadimplida da empresa, da pessoa jurídica, digamos assim, porque o melhor termo empresa é bem colocado como conjunto de atividades para determinado fim. Então a empresa não é uma coisa, um objeto, um lugar. Na verdade a empresa é uma atividade empresária. Então retomando, para o exercício da atividade empresária de forma apartada da pessoa dos seus titulares, a lei aqui no Brasil de um modo mais generalista, para que fique claro o que eu estou comentando agora, nos colocou à disposição, então, a criação ou de sociedades empresárias ou de uma outra figura atualmente existente que a gente chama de EIRELI, que é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que é uma novidade legislativa incluída no nosso sistema lá pelos idos de 2012, no artigo 980-A do Código Civil. O que significa isso? Trocando em miúdos. Então eu tenho a possibilidade, se quiser criar uma empresa, escolher constituir junto com algum sócio, no mínimo mais um, uma sociedade empresária do tipo limitada. Ou ainda, também, com no mínimo mais um acionista concomitante, poderia constituir uma sociedade anônima, né? Ou ainda, se quiser exercer atividade empresária sendo o único titular, de forma solo, eu posso criar uma EIRELI, uma empresa individual de responsabilidade limitada. Nessas três modalidades que eu estou comentando aqui para vocês, pessoal, o principal é que há sim a criação de uma pessoa jurídica autônoma, a qual é a titular dos direitos e das obrigações. Portanto, o titular da EIRELI, o sócio da limitada ou acionista da SA não responde pessoalmente pelas obrigações da sociedade empresária ou da EIRELI. Vocês compreendem isso? Isso é relevante na medida que, se o negócio desandar e for mal, os titulares não vão responder com patrimônio particular, com aqueles bens que eles têm para o seu exercício da vida particular. Tá bem? É evidente, vocês devem estar refletindo nesse sentido, que há situações de mau uso dessa pessoa jurídica, no sentido de fraudar credores, de enriquecer ilicitamente e não pagar credores.
E para esses casos existe, evidentemente, os institutos de desconsideração da personalidade jurídica. Seja, por exemplo, o artigo 50 do Código Civil, que caracterizou a Disregard Doctrine aqui no Brasil, seja dispositivos da lei ambiental, dispositivos trabalhistas, próprio Código Tributário Nacional, Código de Defesa do Consumidor, legislações de crimes econômicos, empresariais, lei antitrust. Todas essas legislações têm exceções que, aplicadas, permitem que se invada o patrimônio particular do titular. Mas vejam, aí é necessário que tenha havido um mau uso da pessoa jurídica. É como se o titular tivesse gerido mal aquilo, criado um escudo indevido para enriquecer ilicitamente às custas dos seus credores. Não é? Então, nesse cenário, a conclusão evidente é que é muito arriscado o início da atividade empresária meramente através de uma inscrição enquanto empresário individual nas juntas comerciais. Por quê? Porque ali nada mais se está fazendo, conforme o artigo 966 do Código Civil, é uma pessoa exercendo, enquanto pessoa física, reitero, a atividade empresária. Então há uma confusão de patrimônio. Tudo aquilo que pertence ao patrimônio do empresário individual vai se confundir com aquilo que ele vai usar na atividade. Se a atividade empresária dele andar mal, ele vai responder pessoalmente com aquilo. Então, não é indicado nesse sentido, porque evidentemente todo o negócio, toda a empresa exercida traz arraigado consigo um risco inerente à própria atividade. Então é necessário se orientar da melhor forma possível, junto à assessoria jurídica e contábil, no sentido de escolher qual a melhor forma que aquele negócio vai ser engendrado, utilizando as ferramentas legais como forma de proteção. E antes de encerrar, eu gostaria só de fazer uma menção que traz muita confusão na cabeça de alguns, que é a seguinte pergunta: mas por que então o empresário individual tem um CNPJ, que significa Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica? Na verdade, o empresário individual não é pessoa jurídica, como eu já disse, e ele só tem um número de CNPJ para fim de facilitar a vida da Receita Federal do Brasil e dos órgãos governamentais. Tanto é que há dispositivos que dizem que ele tem esse número por equiparação. Ele é equiparado à pessoa jurídica, mas não é pessoa jurídica. Então não confundam, empresário individual não é pessoa jurídica, não tem uma separação patrimonial, como há naquelas hipóteses que eu mencionei anteriormente, quais sejam sociedades empresárias, por exemplo, a limitada ou a SA, e ainda a Eireli, que é uma empresa que tem apenas um titular, tá bem? Creio que são esses os pontos relevantes para conversarmos nesse momento. Estou desde logo à disposição, vocês podem fazer contatos comigo através do e-mail, através do nosso site, para tirar qualquer dúvida. Grande abraço!